E aí, galera, beleza? Bem, hoje nós vamos estar conversando sobre interrogatório lá no processo penal, tá? Eu já até falei sobre esse assunto em um determinado momento e algumas perguntas vêm surgindo e sobre fatos que ocorrem no dia a dia em uma sala de audiência, né? Se o interrogatório do réu, né, é um meio de defesa, se o interrogatório do réu, né, é um meio de prova, há quem sustente que seja meio de defesa, há quem sustente que seja meio de prova e há quem sustente que seja misto. Um determinado momento, o meio de prova, determinado momento, meio de defesa. Eu entendo que seja um meio de defesa, né? Pelo princípio da ampla defesa, a ampla defesa é constituída pela autodefesa, que é o réu estar presente e poder contar a sua versão se quiser. Esse é o ponto que nós vamos estar debatendo. E constituído da defesa técnica, que é o advogado. Então, para mim, eu me filio à corrente que o interrogatório seria um meio de defesa, ok? Mas o ponto principal não é esse. O ponto principal é o réu pode selecionar as perguntas que ele vai responder ou não, ou seja, estaria o réu obrigado a responder todas as perguntas que forem realizadas pelo promotor, pelo juiz e pela defesa, claro, se tiver interesse? Poderia o réu ficar em silêncio de forma parcial? Essa pergunta eu não vou responder, essa eu respondo, enfim. Poderia o réu responder somente as perguntas da defesa? Bem, se a gente for levar em consideração que ao réu é o direito de ficar em silêncio, a gente vai ler aqui daqui a pouco, é óbvio que se ele tem direito ao silêncio, ele tem direito de responder as perguntas que ele quiser, de quem quer que seja, seja do juiz, seja do promotor, seja da defesa, ok? Isso, muito provavelmente, já vai estar delimitado, já vai estar acordado entre ele, réu, e o seu advogado ou defensor público, e aí poderá ou não responder essas perguntas, ok? Quando o réu opta, junto com o seu defensor, em responder somente as perguntas da defesa, obviamente o juiz e o promotor não vão fazer perguntas, tá? Isso, porque não vai ser respondido, tá? O problema é que a gente vê que no dia a dia forense, né, tem muitos juízes que não querem respeitar isso, né? Insistem, né, na ideia de ser dono do processo, eu que mando, eu que estou presidindo e vai ser assim, vai ser assado. Bom, o STJ tem uma decisão, vou abrir aqui daqui a pouco para vocês, em que aconteceu isso num julgamento na primeira fase do Tribunal do Júri, onde a defesa, né, mencionou que o réu só iria responder as perguntas da defesa, e o juiz deu aquelas coisas que acontecem de vez em quando, quase sempre, né, dizer que não concordava, o entendimento dele era esse, e, portanto, encerrou o interrogatório do sujeito sem que ele pudesse responder as perguntas à sua defesa. Claro, gera prejuízo, contamina o processo, gera cerceamento de defesa, ataca a dignidade da pessoa humana, portanto, não tem outro caminho a não ser a defesa buscar os remédios ou o recurso, seja lá o que for, aos tribunais superiores para que possa ter o direito do réu preservado e principalmente efetivado, ok? E aí a defesa entrou com a HC lá no STJ, e o STJ determinou a anulação da audiência né, para que permitisse o réu ser ouvido na audiência e provavelmente não, e determinou que fosse proferida uma nova decisão, ou seja, se ele vai pronunciar, se ele não vai, enfim, a gente ainda não sabe. Mas a decisão de pronúncia baseada na primeira fase daquela audiência, em que o réu teve cerceado seu direito de responder ou escolher qual pergunta iria responder e a quem iria responder, ele teve esse prejuízo, e aí o STJ, mais uma vez, fazendo jus, né, ao que chama-se de Tribunal da Cidadania,
vem e anula a decisão do juiz de primeira instância que proferiu a sentença, a decisão, bem como provavelmente o Tribunal de Justiça lá de Santa Catarina, que deve ter mantido a decisão do juiz. Me chama novamente a atenção, e eu chamo a atenção de vocês para essas atitudes do Ministério Público, né, que para condenar quer fazer um processo de qualquer jeito e, portanto, não vê prejuízo. Não vê prejuízo porque não é ele que está sentado lá, né? Ah, mas aí você poderia falar, mas ele não fez nada, mas tem gente que está sentado sem fazer nada lá no banco dos réus. Isso é muito relativo. E mesmo que tivesse feito, o processo tem que ser justo, no final o juiz dá a sentença que for, se for condenado, né? Bom, diz lá o artigo 186. Depois de 186 do Código de Processo Penal. Estou lendo aqui para vocês. Ó, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, então, o juiz tem que ler, né, a acusação, né, tem que qualificar ele, perguntar o nome completo, identidade, CPF, onde mora, enfim, tudo isso. Isso ele é obrigado a responder. Tem que ler para ele a acusação que está sendo feita sobre ele, né? O acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Então, ele pode tanto permanecer calado o tempo inteiro, quanto ele pode escolher a quem vai responder e quais perguntas vai responder. Então, me parece que é uma clareza de doer os olhos, né? Mas o sistema inquisitório ainda está aí, as pessoas não querem entender o Estado Democrático de Direito, um processo penal constitucional, sistema acusatório, imparcialidade do juiz, eles não querem entender isso. Eles querem estar lá, como já diria o doutor Romualdo Sanches, Calvo Filho, grande tribuno lá de São Paulo, eles querem fritar o réu de qualquer jeito, né? E você, advogado, é aquele convidado que não foi convidado. E se foi, não é bem visto, não é bem recebido, né? Mas você está ali para fazer o quê? Defender o direito do réu. Isso foi o que a defesa fez. Isso é que o STJ aqui menciona para você, tá? Vou compartilhar, daqui a pouco eu volto aqui, que eu vou abrir o arquivo, tá? Então tá ele aqui, ó, aberto para gente, ó, tá? O HC de boa, né? Para gente aqui, tá? Então, é o habeas corpus 703.978, tá? Lá de Santa Catarina, tá? E o ministro vem tratando do assunto, falando aqui, ó, habeas corpus, primeira fase do Tribunal do Júri, nulidade, interrogatório, recusa de responder perguntas ao juízo, cerceado, questionamentos, defensor, ilegalidade constatada. O artigo 186 do Código de Processo Penal estipula que, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, de seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. O interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou apenas algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem o direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver a sua defesa, ok? Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado por seu defensor técnico, tá? Então, aqui ele vem e concede a ordem para que fosse anulado, né, aquela decisão de pronúncia, para que fosse refeito o interrogatório do sujeito, ok? Vou voltar aqui, tá? Então, foi anulada a decisão de pronúncia para que retornasse os autos à primeira instância, para que houvesse novamente a realização da audiência, a fim de que o réu fosse ouvido dentro daquilo que a lei permite, ou seja, falar somente o que quiser e vindo de quem quer que seja. Então, se ele decidiu, junto com sua defesa, que só iria responder às perguntas da defesa, o juiz e o promotor têm que respeitar. Isso é importante você lembrar e saber, porque você pode estar numa audiência e o juiz tomar essa postura. Bom,
E o que fazer? Eu logo te aviso, né, esse é um julgamento interessante que vale a pena você ter ele na sua pastinha lá, quando você for fazer sua audiência. Eu costumo fazer isso, levar algumas jurisprudências já impressa, porque às vezes o notebook pode acabar a bateria, pode faltar luz, enfim, sei lá, pode acontecer tanta coisa. Algumas coisas já levo impresso e argumento com o juiz, alegando o cerceamento de defesa, nulidade no processo, e apresenta a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ou do STF, seja geral de onde for, tá ok? Se ele ainda assim insistir, gente, é fazer o que o advogado anterior desse caso fez. Vai entrar com os remédios, o recurso é cabível, para que você tenha, né, o direito de ter um trabalho efetivado, um processo justo, um processo limpo, limpo, respeitando as regras do próprio processo penal. Então, fica a dica aqui, né, você pede a palavra, informa para o juiz que a defesa e o réu, né, já estão pactuados de que somente o réu irá responder as perguntas da defesa, e apresenta o que está na lei, apresenta o que está na Constituição, apresenta o julgado e ele vai decidir, tá? E aí, se ele interromper o interrogatório, que provavelmente isso aconteceria, você tem como ingressar com os recursos ou os remédios cabíveis dentro do caso concreto, tá? Então, fica essa dica para você que atua, para você que está estudando, para você que está iniciando, né, no processo penal aí, essa informação que isso acontece diariamente, tá? E os juízes ficam praticando esses atos. E às vezes até permite dessa forma, mas fica também a pressão da defesa. Então, gente, lembre-se de uma coisa: num julgamento, ainda mais se for o caso do tribunal do júri, e se for já consumado o homicídio lá, tem uma morte e tem alguém que está sendo julgado. Então, precisa ter serenidade e tranquilidade para se trabalhar, fazer as perguntas cabíveis, sem nenhuma pressão. Então, não se sinta pressionado por qualquer tipo de ação, seja do promotor de justiça ou do magistrado contra a sua atuação, ok? Para isso, você precisa ter o quê? Tranquilidade, conhecimento de lei, conhecimento de doutrina, conhecimento jurisprudencial, e você vai conseguir resolver todos esses problemas e sabe os caminhos a tomar, caso isso não seja o suficiente para resolver ali na hora, ok? Então, interrogatório do réu, meio de defesa, tá? Pelo menos no meu entendimento, acho que isso é muito claro. Réu pode ficar em silêncio total, réu pode ficar em silêncio parcial e selecionar as perguntas que vai responder e de quem vier essas perguntas. De repente, ele pode falar: só vou responder as perguntas do meu advogado e de mais ninguém. Então, isso é você que vai falar. Quando o juiz, né, vai perguntar para você se o réu vai exercer o direito de falar ou de ficar em silêncio, você vai falar para ele: silêncio. O réu vai utilizar o direito de falar, porém somente vai responder as perguntas da defesa. Não irá responder perguntas vindas do juízo e nem do Ministério Público, ok? E aí o juiz deve, né, pelo menos é o que a lei fala, deve tomar o cuidado de permitir que você faça as suas perguntas e que ele responda as perguntas que forem feitas, tá? Só tem que ter um cuidado, que essas perguntas também que você vai fazer tem que gerar credibilidade, ainda mais se for em plenário do Tribunal do Júri, né, e mostrar uma coerência, né, gente? Então, só tem que ter essa habilidade para quando você for trabalhar. Mas no resto, dá para levar tranquilo. Acontece esses absurdos, como foi esse julgado, isso gera prejuízo para o réu, isso gera prejuízo para outra parte, para a vítima, por exemplo, e para a sociedade, que vê lá uma estabilidade jurídica, uma estabilidade social e uma estabilidade financeira, porque se gasta dinheiro à toa nesse país refazendo atos que o juiz não quer respeitar a lei, tá? Mas é isso que nós temos para hoje, é isso que está aí, e a gente vem trabalhando para tentar conscientizar e mudar a cabeça dessas pessoas, né? Para, inclusive, que seja dado tratamento igualitário entre as partes, né? MP e defesa, e Estado e pessoa, que é hipossuficiente perante o Estado. Mas a gente sabe que isso ainda está muito longe de acontecer, mas não é para desistir. A luta vai sempre existir e a gente vai estar aí trabalhando de forma serena, tranquila e com conhecimento para você resolver isso, ok?
professor@josebrito.com.br, o nosso e-mail. meudigicard.com/Martins Brito Advocacia /. Lá você encontra todas as nossas redes sociais, enfim, tudo que você quiser entrar em contato com a gente, você pode entrar por lá. E martinsbrito.eadplataforma.com é a nossa plataforma onde temos os nossos cursos voltados para a área criminal. Você tem acesso lá, visita, tem muita informação legal lá. Grande abraço aí para vocês todos aí, bons estudos e a defesa continua.